Olha, gente, o decano e ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, pediu a inclusão na pauta de julgamentos do plenário da Corte, o caso que avaliará se Jair Bolsonaro irá prestar depoimento de forma presencial ou por escrito no âmbito do inquérito em que apura se ele tentou interferir politicamente na Polícia Federal. A data do julgamento ainda será definida pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. A expectativa é que o caso seja julgado nas sessões da Corte previstas para esta terça ou quinta-feira, uma vez que Celso de Mello se aposenta no próximo dia 13. Celso de Mello é o relator do inquérito e retirou o processo de julgamento no plenário virtual, quando não há debates e os ministros apenas colocam seus votos no sistema. A decisão de analisar o recurso no plenário virtual foi do ministro Marco Aurélio Mello, que atuou na relatoria do caso durante a licença médica do colega. No recurso, a AGU pede que Bolsonaro seja autorizado a prestar esclarecimentos por escrito. A ordem de Celso é para que o depoimento seja presencial. Josias de Souza, você começa essa rodada. Ao pedir ao Luiz Fux que marque para essa semana o julgamento do recurso, que vai definir o formato do depoimento do presidente Bolsonaro à Polícia Federal, o Celso de Mello criou uma toga justa no Supremo Tribunal Federal. Os colegas do Celso de Mello ficaram espremidos entre a incoerência e a descortesia. Para ser coerente, a Suprema Corte precisa ser descortês com o decano às vésperas da sua aposentadoria, que está marcada para a próxima terça-feira. Por coerência, a maioria do plenário do Supremo deveria assegurar a Bolsonaro a mesma prerrogativa que foi concedida a Michel Temer, que foi autorizado a depor por escrito quando era investigado em 2017. Nessa hipótese, seria revogada a decisão do Celso de Mello, que ordenou à Polícia Federal que fizesse a inquirição presencial do Bolsonaro. E essa despedida do ministro seria ornamentada aí com uma descortesia, a descortesia de uma derrota. O Celso de Mello não deixou alternativa aos colegas. Como já explicado, durante a licença médica do ministro, o colega dele, o Marco Aurélio Mello, divulgou um voto divergente, autorizando o Bolsonaro a depor por escrito, suspendeu o inquérito da Polícia Federal e transferiu a decisão final, para o plenário eletrônico do Supremo, onde os ministros votam por escrito, sem debater. Aí, de volta ao trabalho, o Celso de Mello transportou esse julgamento do plenário eletrônico para o plenário físico, que vem se reunindo aí por videoconferência, né, durante a pandemia. Mas nesse novo ambiente, os ministros levam a cara à vitrine, expõem os seus votos, se sujeitam ao debate. Num colegiado onde a soma dos egos ultrapassa a dimensão do universo, as despedidas costumam ser marcadas por elogios, mesuras, muitos rapapés. No caso do Celso de Mello, essas mesuras todas elas seriam sinceras, porque a admiração que os ministros nutrem por ele é sincera. Agora, a imposição de uma derrota ao homenageado seria inusual, mas o pior que poderia acontecer, nesse caso, seria os ministros permitirem que o apreço que eles nutrem pelo Celso de Mello interferisse na eventual formação de uma maioria favorável à concessão ao Bolsonaro da prerrogativa de depor por escrito, como já asseguraram a Michel Temer dois ministros do Supremo, o Luiz Roberto Barroso e o Edson Fachin, que, aliás, estarão no julgamento. Então, acho que não se pode confundir o apreço pelo decano com a decisão que será tomada. Mas, como disse, o Celso de Mello impôs aos colegas uma toga justa, porque se reconhecerem o direito do Bolsonaro, estarão impondo uma derrota ao decano na hora da despedida. Vai lá, Azedo. Toga justa é ótimo, gostei. É isso mesmo, eu acho que o Josias está 100% com a razão nisso aí, é um constrangimento. Eu não gosto de fazer previsões assim, com relação a julgamentos no Supremo em temas que envolvem relações entre eles e tal. Tem certas discussões que a gente já conhece tanto
o posicionamento deles em outras votações, que por semelhança dá para fazer uma estimativa sobre a votação, se a maioria vai para um lado ou para o outro. Mas essa aí realmente envolve esse afeto, né, que todos os ministros têm pelo decano, o Celso de Mello, que, por sinal, também está com a saúde muito debilitada, né, o que aumenta essa afetividade. Agora, eu concordo com o Josias, quer dizer, o pior dos mundos é submeter a esse tipo de sentimento uma decisão que deve ser baseada no bom direito, né? E há que se considerar que existe uma jurisprudência do próprio Supremo com relação a isso, no caso do Michel Temer. O Bolsonaro não quer depor presidencialmente. É muito ruim num caso como esse, porque, ao ser inquirido pelo delegado, ele pode falar coisas que venham a se tornar contradições e levar a outras investigações, a outros depoimentos. Então, é mais seguro para ele e os seus advogados que ele faça o depoimento por escrito, porque a pergunta não tem tréplica, né? Ele pergunta, ele responde e acabou ali. Não tem que ficar se explicando no caso de uma contradição eventual e tal. Eu concordo 100% com o Josias. Muito bem. Thaís Oyama. Bom, eu já disse aqui que eu acho um erro pedir esse depoimento presencial do presidente Bolsonaro, porque se a lei deixa uma brecha para isso, não é claro quanto à obrigatoriedade ou não de um depoimento presencial, então usa-se o fato precedente. O fato precedente é o depoimento do ex-presidente Michel Temer, que foi sim, teve sim o direito de depor por escrito, né? E esse direito não foi dado ao presidente Bolsonaro. Agora, o ministro Celso de Mello, decano, insensado, já deixou claro que ele não pensa assim. Ele quer que o presidente deponha presencialmente e ele vai dizer isso de novo nessa sessão plenária que vai ser a grande despedida dele enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Ele vai sair de lá coberto de glórias. Essa sessão é para ele ouvir elogios, é para ele ser, agradado, badalado, reconhecido, e para ele fazer esse que vai ser o seu grande discurso de despedida e vai ser em torno desse assunto, ou seja, ele vai defender a igualdade dos homens perante a lei e a injustiça de privilegiar castas de poderosos, ou seja, é uma causa inatacável. Quem há de ser contra isso, não é? É, inclusive, muito mais confortável do que se ele tivesse que fazer parte da segunda turma, que logo mais vai decidir sobre a suspeição do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nesse caso, já não seria um discurso lindo e inatacável, porque de alguma forma ele ficaria vulnerável, ou pelo menos ele atrairia a ira de um dos lados, os contra Moro ou a favor do Moro. Esse discurso não, esse discurso é inatacável e vai ser o grande finale do decano, né? Para Bolsonaro, para o presidente Bolsonaro, essa decisão que vai sair do plenário também, na minha opinião, é um ganha-ganha, porque não tem nada muito que acrescentar, que ele possa acrescentar nesse inquérito. Mas, digamos, se for dado a ele o direito de responder por escrito, muito que bem. Ele manda lá a AGU escrever as respostas para as perguntas que lhe forem enviadas e esquece o assunto. Até porque ele tem outros assuntos muito mais cabeludos para tratar, inclusive no STF. Esse aí nem preocupa tanto ele. A AGU responde e acabou o assunto. Se insistirem, se o plenário decidir que ele deve ir presencialmente, aí ele vai deitar e rolar, porque daí ele vai poder fazer o papel que é um dos preferidos dele, que é o de presidente perseguido pelo STF.